Estamos de volta com o Repórter Setorial. A falta de paciente em consultas agendadas tem causado transtornos para a saúde pública de Pindamonhangaba. Muitas pessoas marcadas para serem consultadas acabam desistindo sem avisar e a vaga deixa de ser preenchida por outro paciente da fila de espera. Salas à espera de pacientes. Essa cena aí se repete muitas vezes por mês nas unidades básicas de saúde de Pindamonhangaba. E não é por falta de pacientes não, mas sim por desistências. Essa ausência representa 40% dos agendamentos nas consultas da rede municipal de saúde. O absenteísmo ele prejudica em todos os aspectos, né? Ele prejudica na assistência, porque a gente deixa de atender realmente aquele que precisa, né? Criando uma demanda que muitas vezes não é verdadeira. Ele prejudica na parte financeira, porque nós estamos pagando o médico, independente da presença ou não, porque o médico está disponível para a população. Nesta unidade de saúde da mulher e pediatria foram agendadas de maio a agosto 4.507 consultas, mas 1.514 pacientes não compareceram. Essa situação pode prejudicar até mesmo os pacientes que faltam. Eu acredito que eles faltem mesmo pela facilidade de consultas, né? Hoje aqui a minha demanda, eu não tenho demanda reprimida, então se faltar hoje, semana que vem ele consegue a consulta novamente, né? Mas ele atrasa o tratamento, um diagnóstico, né? Muitas vezes aqui na saúde da mulher pode ser de um câncer de colo de útero ou de mama, ele atrasa o diagnóstico e o próprio tratamento, né? Retarda um pouco isso e a sua cura. Isso também acontece em outras especialidades. Das 30 oferecidas pela Rede Municipal de Saúde, apenas 4 não registraram faltas nas consultas entre maio e agosto deste ano. E as que mais apontaram ausências nesse período foram ortopedia, que registrou 3.895 agendamentos e 1.442 faltas. Otorrinolaringologia, que teve 2.249 agendamentos e 919 desistências. E neurologia, com 2.141 agendamentos e 879 ausências. Os agendamentos são realizados, os agentes comunitários levam, quando não levam, ligam. O município tem feito a parte de dar acesso. Na verdade, nós tomamos algumas providências agora, porque estamos muito preocupados com esse alto absenteísmo, de colocar nas unidades uma placa onde as pessoas vão verificar o quanto aquela unidade está oferecendo e o quanto está perdendo, para que a população mesmo se movimente para que mude esse perfil, esse quadro. Outras cidades aqui da região enfrentam o mesmo problema. Em Lorena, por mês, 30% dos pacientes faltam nas consultas. Em São José dos Campos, o absenteísmo é de 20% a cada mês. E Jacareí foi a cidade que registrou o menor número. De janeiro a agosto, 24% dos pacientes não compareceram nas consultas agendadas, 3% a menos do que foi apontado no mesmo período do ano passado. A recomendação das secretarias de saúde é de que os pacientes avisem com antecedência se não puderem comparecer à consulta. O ideal é que ele nos comunique com pelo menos 48 horas de antecedência, né? Vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia. Olha, hoje nós estamos falando sobre a importância da educação financeira e o doutor Humberto Felipe, que é economista da USP, lá em Lorena, está aqui conosco e vai ajudar agora nesse bloco a dar algumas sugestões para você aí, porque muita gente fica só na teoria, né? Mas tem que chamar a família toda para conversar. Com certeza. Né? Isso com uma questão que tem que agir em bloco, né, professor? Isso. Até para ensinar as crianças, a melhor forma de ensinar é na prática. Então, discutir com os filhos sobre as finanças ajuda muito. Primeiro, a que as crianças entendam e comecem a aprender sobre a gestão financeira. E outra, reduzir a demanda das crianças por coisas supérfluas, né? Porque a criança ela não tem o conhecimento, ela quer as coisas. Se você discute com a criança sobre a economia familiar, a situação financeira da família, na hora que ela começar a pedir alguma coisa, você já vai chamar a atenção. Olha,
Você lembra lá que nós estamos com o nosso orçamento apertado, ou que não tem, né? Então, é importante essa reunião com a família. Antigamente havia um instituto seletista que era a estabilidade no emprego. Eu cheguei a pegar um finzinho disso aí. Aí, na época que houve o regime militar, criou-se o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que acabou com aquela rotatividade de mão de obra, porque o patrão não deixava empregado nenhum chegar a 10 anos, praticamente era impossível, ou quase muito difícil, né? Para não dar estabilidade. Aí, com o Fundo de Garantia, essa coisa relaxou, o emprego durou mais tempo, né? E aí, quando a pessoa sai do emprego, como agora tem muita gente saindo, pelo menos sai com algum na mão para resistir até a tomada de um outro emprego. E nessa hora, família unida jamais será vencida. Tem Com que, certeza, né? chegar todo mundo junto, né, professor? Isso. E aí precisa também entender, porque nós falamos muito de poupança, e poupança, para a maioria das pessoas, fica aquela ideia de caderneta de poupança. Caderneta de poupança é um nome de um investimento que o governo criou, que não é dos melhores. Mas a gente precisa também entender o que é poupança e investimento, a diferença entre esses dois termos, né? Poupar é guardar. Eu posso guardar o dinheiro debaixo do colchão, na carteira, em outros lugares. E em outros investimentos até mais rentáveis. Isso, né? mas quando eu faço a poupança, ou seja, eu reduzo o meu gasto e eu tenho um dinheiro disponível, que eu poupei, eu preciso aplicar esse dinheiro e fazer um investimento, e um bom investimento. Mas para ter poupança, o que é necessário? É preciso que tenha o controle dos gastos. Senão, tem gastança e não poupança. É verdade. Não é isso? E aí, no caso, o que o senhor aconselha, né, a pessoa a ter realmente essa capacidade, né, de não gastar tudo que ganha, né? Como é que divide essa carteira aí? Então, esse dinheiro que não cabe no bolso porque vai embora mais depressa. Às vezes nem entra no bolso. Nem entra, né? Então, é assim, só um dado, né? Segundo uma pesquisa da SPC, 61% da população que está endividada não tem noção do quanto ganha. É um absurdo isso, né? Mas não tem noção. E noção do quanto gasta menos ainda. 45% não tem noção do que gasta. Não sabe para onde vai o dinheiro. E quando a gente não sabe para onde o dinheiro vai, ele vai embora mais rápido, né? Então, é preciso que as pessoas aprendam a controlar o dinheiro. Controlar como? Colocando, a gente fala no papel, mas existem aplicativos e programas que facilitam, mas não precisa ter programa e aplicativo para fazer. Pode pegar uma folha de caderno, um papel qualquer e fazer isso na caneta. Colocar o quanto ganha e o quanto gasta. O ideal até é fazer categorias de gastos. Então, supermercado, aluguel, e despesas pessoais. Prioridades. Isso. Primeiro tem que elencar isso. Primeiro tem que colocar os valores, para depois fazer uma avaliação em termos da prioridade, que a prioridade é importante. Mas a grande maioria das pessoas tem dificuldade de fazer isso. E, de fato, é uma coisa, para a maioria de nós, muito chata. Mas, se não fizer, aí vai estar sempre com o problema da dor do dente, né? Que eu lembro meu pai falando a respeito de dor de dente, que as pessoas, dor de dente só dói à noite, e de dia não dói. Mas toda noite dói. Aí o cara não vai ao dentista porque de dia não doeu o dente. Então, é preciso matar o mal na raiz. Né? Então, ao invés de ficar sofrendo dor de dente todo dia, ou seja, ao invés de ficar sempre com problema financeiro, é melhor encarar o problema da finança. Colocar no papel quanto ganha, quanto gasta, analisar os gastos. Esse número excessivo de pessoas que está em dívida, fazer uma análise da sua dívida, o que está gastando mais, onde que está, qual dívida que é mais caro. Professor, tem gente que pensa assim, eu estou devendo isso, de repente eu pego um empréstimo aí e pago isso tudo e fico devendo a um só. Aí tem lá uns juros que são complicados na vida, né? Sim. Cheque especial, por exemplo, suicídio, né? Sim. Pagar cheque dívida especial com cheque especial e cartão... cartão de crédito é outra lambança, complicado. Isso. O cartão de crédito, pelo menos agora, já resolveram um pouco do problema, porque dificultou para que as pessoas rolem. Isso. Mas o cheque especial continua. É um dos
dos dinheiros mais caros que existe. Porque o dinheiro tem preço. A gente tem que lembrar disso, né? Dinheiro não é de graça. Ou você trabalha para obter ou paga juros pelo dinheiro. E o cheque especial é muito caro. Então, trocar dívidas, analisar as dívidas, entender as dívidas, verificar quais são as dívidas mais caras, para tentar substituir essas dívidas por dívidas mais baratas, é uma forma de sanear a economia. Isso para quem está no vermelho, né? Receita, então. Você está numa situação mais complicada, segura suas dívidas, procura escaloná-las, procura ter aí realmente um caminho, chama a família, mostra a dificuldade, chama todo mundo ao sacrifício, procure evitar buscar dinheiro a preço caro no mercado financeiro, como, por exemplo, cheque especial e cartão. E na situação de pagar uma dívida mais cara, pega lá um consignado, mas de preferência, faça seu dinheiro caber no bolso certinho para sua despesa e ainda sobrar um troquinho para fazer a tal da poupança, que não precisa ser necessariamente a caderneta. Que não é o melhor negócio. Que não é o melhor negócio. Perde-se menos, mas tem uma perda. E o bom é realmente procurar um investimento mais promissor. Professor Humberto Felipe, quero agradecer a sua presença mais uma vez, trazendo luzes aí para nós que estamos aí nessa situação de aperto, né? A crise é para todo mundo, não é só para você que está em casa, não. Todo mundo está apertado, mas tem que ter controle da situação. E mostre, com exemplo, ao seu filho pequeno, como é que a gente deve fazer para o dinheirinho chegar até o fim do mês. Veja no próximo bloco. Corrupção política, será que é um problema só do Brasil? Vamos saber a resposta depois do intervalo.